Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações, seja bem-vindo, alunos e alunas do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e juntos vamos a mais uma web aula. Nessa nossa web aula 3, da nossa terceira unidade, nós vamos trabalhar com a organização do trabalho pedagógico no processo de planejamento e avaliação. Primeiramente, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, liso, olhos castanhos, eu estou maquiada, eu estou usando uma blusa floral, na tonalidade azul, né? O fundo da blusa é azul, estou usando uma calça preta, estou usando uma pulseira, um brinquinho, estou maquiada. Ao fundo, na parede, eu tenho uma parede branca, com pontos interligados por retas, com uma frase na cor verde escrita EAD, mudando realidades. E o meu sinal é assim, Thelma, o T, Thelma. Então, esse é o meu sinal na comunidade surda. Você já tem o seu sinal? Se você ainda não tem, é bom você conversar e a gente construir esse sinal, porque esse sinal ele é construído, ele vai ser dado um nome, um sinal a você, tá bom? Quem ainda não tem, vamos fazer o sinal, tá bom? Que é importante a gente ter essa identificação na comunidade surda. Vamos entender hoje, primeiramente, que um dos elementos principais para garantir o sucesso na vida acadêmica do aluno, na vida escolar de todo aluno, chama-se a organização do trabalho pedagógico. Todo professor, todo docente, em seu fazer pedagógico, em seu fazer docente, ele deve ter muito bem claro a organização desse trabalho, né, de forma que garanta a aprendizagem, o sucesso e o êxito do aluno. Até porque o êxito do aluno é também o sucesso do professor. Vamos conhecer um pouco sobre a nossa web aula e saber o que nós temos hoje de muitas novidades bem legais sobre esse tema tão bacana, porque esse tema ele vai começar com a disciplina didática, mas a gente ainda vai trabalhar com ele em outras e outras disciplinas. Vamos lá? Aqui a gente trouxe uma frase, né, bem conhecida, de um livro, né, que a gente leu lá quando criança e também está convidado a ler, da Alice no País das Maravilhas. Então, esse livro, ele nos traz algumas mensagens e, numa determinada altura do livro e do filme também, a Alice encontra um gato e faz a seguinte pergunta para o gato. Pode dizer-me que caminho devo tomar? Isto depende do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. E aí ela disse, eu não tenho destino certo. E aí o gato disse, então, neste caso, qualquer caminho serve. Então, esta frase, né, nós estamos usando assim de certa forma, essa relação com a literatura, mas para a gente entender que faz necessário, sim, a gente saber que caminho a gente quer tomar, para onde nós queremos chegar e quais os objetivos nós queremos atingir. E com a nossa prática pedagógica também é assim. A gente precisa ter bem claro qual caminho a gente vai tomar. Porque senão a gente chega lá na sala de aula e vai dizer o que eu devo fazer, o que eu devo trabalhar com meus alunos, que conteúdos eu vou fazer. E aí, qualquer coisa vai servir. Como nós temos um plano e uma organização, qualquer plano não vai servir, a gente tem um plano intencional. E é nesse sentido que a gente tem que entender que o planejamento, ele vem nos dar esse suporte. Porque a base da organização do trabalho pedagógico é o planejamento. Ou seja, esse planejamento é o momento onde o professor organiza, sistematiza toda a sua ação, que a gente coloca que é o momento em que ele organiza o seu trabalho pedagógico.
E cada planejamento tem suas etapas. Cada planejamento tem suas diversas relações. Então, nesse planejamento, o que a gente tem que buscar? Entender que o trabalho docente ela é uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está onde? Na aprendizagem, né? E nos estudos dos alunos, sobre a organização do professor. Então, o professor que é o grande maestro. Nesse planejamento, a gente precisa compreender que há uma complexidade deste trabalho, né, porque está vinculada à sala de aula. E está também diretamente ligada às exigências sociais e às experiências de vida dos alunos. O planejamento é um processo de racionalização, de organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Ou seja, no planejamento, ele não se dá de forma isolada. Ele é algo que ele vai ser construído para a vida do aluno, não somente para aquele desenvolvimento daquela atividade. Por isso que é importante a gente compreender que esse planejamento, ele tem uma organização sistematizada, mas ele tem um fim, porque esse aluno, ele vai estar em um contexto maior, ele vai estar em um contexto macro, vai estar em uma sociedade. Então, pensar apenas para resolver uma atividade didático-pedagógica é um planejamento mínimo. Mas também devemos pensar que o planejamento, ele tem diversas nuances. A gente tem o planejamento de ordem macro, né? Digamos que o planejamento em nível de secretarias, de MEC, de Ministério da Educação, de políticas públicas. Então, são planejamentos que são direcionados e que vão implicar diretamente no fazer docente do professor na sala de aula. Lá no AVA está essa organização das diferentes etapas e concepções de planejamentos. Também nós podemos perceber que esse planejamento educacional, que é um planejamento macro, que incide nas leis, nas diretrizes, nas políticas públicas, elas refletem diretamente no seu plano de aula, no seu plano de ensino, no seu projeto de ensino, a qual você vai desenvolver em sala de aula com o aluno. E é importante também entender que esse planejamento ele está alinhado a uma concepção teórica, concepção de mundo, concepção sociológica, concepção filosófica, concepção social. Então, esse planejamento ele está a serviço também desse contexto como um todo. Então, é uma ação articulada. Ele não se dá isoladamente. É importante que você, ao pensar no seu planejamento, entenda, professor, que é necessário você entender esse planejamento como também algo que reflete uma certa proposta filosófica, sociológica, antropológica, né? Então, isso tudo tem relação diretamente com o seu planejamento. Ainda podemos dizer que as funções do planejamento é assegurar a racionalidade, né? Ser uma ação racional, organizativa, né? uma organização, uma coordenação desse trabalho docente, permitindo ao professor e à escola um ensino de qualidade, porque nós não precisamos de improviso, né? Não vamos improvisar. E aqui no planejamento, onde o professor explicita os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente, é o que eu estava falando há pouco. Por quê? Porque onde ele explicita seus princípios, suas concepções teóricas, concepções sociológicas, filosóficas, ele vai estar sempre articulando, né, ao contexto social e, sobretudo, dentro desse processo da participação democrática. Temos que também entender como função do planejamento que é necessário expressar os vínculos entre posicionamento filosófico, político-pedagógico, profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula, por meio de objetivos, aqui destrinchando o nosso planejamento, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino. Então, desmembrando um planejamento, a gente precisa ter nesse planejamento objetivos, conteúdos,
metodologias de ensino, como que eu vou avaliar, quais os procedimentos, os recursos que eu vou estar utilizando nesse meu planejamento. Então, tudo isso faz parte do meu fazer, da minha organização, do meu trabalho pedagógico, e tudo isso é necessário. É importante você ter isso bem claro, porque isso vai facilitar o quê? Você saber o caminho ao qual você vai seguir, a qual você vai percorrer e quais os objetivos você quer, né, ao final daquele processo de ensino, ok? Vamos lá. Então, funciona mais ou menos assim. Nós temos os objetivos, que são para que ensinar. Nós temos os conteúdos, que você vai selecionar o que você vai ensinar. Nós temos esses alunos, devemos conhecer quem são esses alunos, né? A quem eu vou ensinar é um aluno da área rural, um aluno da zona urbana, um aluno da área periférica, da região central, é de uma escola particular, é de uma escola pública. E métodos e técnicas, como ensinar, quais são os métodos e técnicas que melhor atendem e que podem atingir esse meu objetivo aqui principal, né? E principal, a avaliação, que é o momento da ação, reflexão, o momento em que você vai buscar ter uma ação, uma reflexão em torno desse trabalho realizado dentro do seu planejamento. Para que o planejamento ele sempre vai ser pensado como um instrumento, a gente deve olhar ele como um guia de orientação, ele deve ter uma sequência, ele deve ter objetividade, ter coerência e ter flexibilidade. Quando a gente fala que ele tem que ser um guia de orientação, esse ponto inicial, o guia de orientação, se interliga com o final, que ele tem que ser flexível. O guia não quer dizer que ele tem... é um planejamento que tem que ser seguido à risca. Ele é flexível, ele é algo que pode ser maleável, ele pode ser alterado, ele pode ser, vamos supor, a gente propôs uma aula e naquele dia daquela aula não tinha energia. Ué, se você tinha previsto no seu planejamento um recurso que era para usar um aparelho de som para fazer uma dinâmica com a turminha, vamos dançar uma historinha contada através de um áudio de um aparelho de som. E aí, não tem energia. Então, é flexível, vamos adaptar essa situação. Então não vai ter o planejamento? Não vai ser executado? Não. O que acontece? Você tem que ser flexível. O guia é uma direção, mas no decorrer você pode ir adaptando, né? Fazendo essa adaptação por meio da flexibilidade. Isso é importante. Ainda podemos entender esse papel, né, do planejamento, ele sendo como sendo reflexivo, né? Então, a reflexividade no ofício do professor é extremamente importante no exercício do planejamento. Por quê? Porque a reflexividade é uma qualidade inerente ao ser humano. Nós somos capazes de estar o tempo inteiro, de sermos reflexivos. Tem uma ação, reflexão, ação, reflexão, para tudo na vida. Não é diferente também no exercício da nossa prática docente. Eu tive uma ação com meus alunos, eu vou ter uma reflexão. E a partir dali eu vou ter uma nova ação. Então esse é o ato de ser reflexivo. Então o ofício docente também é um ato reflexivo. Quando você parte com o planejamento nesse entendimento de que ele pode ser reflexivo, que ele pode sofrer um processo, né, de pensar e repensar a dialética da coisa, né, acontecendo ali, que a dialética é essa dinâmica que vai acontecendo entre ação e reflexão. Isso é possível, por quê? Porque você, professor, você vai estar sempre melhorando a sua prática. E é assim que a gente melhora a nossa prática, quando a gente se permite essa reflexão. Ainda podemos dizer que, durante esse processo da reflexão, nos permite pensar melhor sobre as coisas, pensar antes de agir, ou mesmo ser reflexivo enquanto estamos realizando a atividade, a gente vai pensando, vai refletindo ali, ou depois que realizamos. Ser reflexivo é qualidade essencial para o exercício do ofício de professor. Então, não existe uma ação docente sem que ela seja reflexiva. Pode até ser que o professor não se permita essa reflexividade. Pode até ser que ele, não, eu não vou pensar sobre o que aconteceu, não.
Não, mas lá no fundo o professor pensa, ele pode não tomar uma atitude de mudar o seu planejamento, de reorganizar. Você propôs uma ação e ela não deu certo porque teve fatores externos que não contribuíram e você repensou, isso é um ato reflexivo. Você refletiu sobre aquela ação. Então, isso vai fazendo sempre com que a gente caminhe um pouco mais, com que a gente melhore. E aí nós temos, né, um livro maravilhoso que eu deixo como indicação na minha biblioteca, que chama-se O Professor Reflexivo, né, da Isabel Alarcão, que trata especificamente sobre essa questão da reflexividade do professor no exercício docente. Então, convido todas que possam ler esse material, que vai ajudar bastante vocês nesse processo de entender como que se dá na prática a questão da reflexividade. Agora, é importante que durante esse trabalho da reflexão, o professor ele tem dois momentos, né? O antes e o depois. E também, às vezes, ele tem o durante, mas é importante que o antes, no ato de planejar, o professor ele vai sempre se perguntar: que objetivos quero alcançar nesta aula? Como é que eu vou apresentar este conteúdo? O tema é um pouco delicado. E aí, por onde é que eu começo? Vou começar contando uma história? Será que é melhor? Vou fazer uma dramatização? Vou fazer o quê? Posso fazer algumas perguntas já para antecipar? Onde é possível aplicar esses conteúdos para os meus alunos? Como posso avaliar o desempenho dos meus alunos e que recursos eu posso utilizar nesta aula? Então, são algumas perguntas iniciais que você, professor, você, professora, vai estar se permitindo antes de você trabalhar um determinado conteúdo novo. Ou seja, isso é o antes do planejamento. O antes da ação, né? Você está no planejamento, você vai se perguntar, né? Até porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Então, a gente pergunta primeiro para depois ter a resposta. Depois que a gente tem a resposta, a gente faz novas perguntas. Então, isso faz com que a gente caminhe um pouco. E aí, né, é a dialética da coisa. Eu volto a dizer, a dialética. Por quê? Porque você vai estar sempre perguntando e tendo resposta. E com as respostas, a gente tem novas perguntas. Então, nesse momento do planejamento, são algumas perguntas interessantes que você vai fazer. Você terá. Será que vai dar certo com meus alunos? Será que esse conteúdo é melhor que aquele outro? Será que eu posso intercalar esse conteúdo com o outro? E ali você vai antecipando algumas coisas ou não, mas você vai propor uma tarefa, propor uma ação. E depois que você realiza e você planejou, pensou e depois você aplicou, você vai ter uma determinada resposta, né? Aí depois você vai fazer o quê? A reflexão sobre a ação. Então, nesse momento, você vai perguntar assim, você vai olhar e vai dizer: será que esses objetivos foram alcançados? Quais os instrumentos que eu tive para saber que esses objetivos foram alcançados? Sim ou não? E o que é preciso mudar para aperfeiçoar as ações educacionais junto aos meus alunos? Ou seja, é uma pergunta maravilhosa, né? Porque você vai sempre se permitir dizer assim: poxa, eu posso mudar e eu posso aperfeiçoar. O que devo replanejar nesse conteúdo e nessa atividade e o que devo manter? Então, são questões que farão com que você busque respostas e que você ande passos à frente, que você busque por melhorias na sua própria prática, né? Quando você se permite, e aí quando você... Alguns casos, alguns colegas, não, eu só peguei o plano do ano passado, troquei a capa e mudou e estou aplicando tudo igual. Lembra lá do vidro não é o mesmo, né? Os alunos não são o mesmo, eles não vão caber no mesmo vidro. Então, isso faz com que a gente sempre repense no nosso planejamento, porque a gente não pode usar o planejamento do ano passado para esses alunos desse ano, porque os alunos eles podem ser diferentes, assim como os vidros não vão caber nesses mesmos alunos. Então, não tem como a gente usar a mesma metodologia. Então, é importante primeiro que a gente conheça esses alunos, saibam de onde eles vêm, quais são os conhecimentos prévios que eles trazem,
de que forma que isso pode melhorar a minha prática enquanto professor, para facilitar a minha vida e a facilitar a minha organização do meu trabalho pedagógico, né, enquanto docente. Então, a gente vai entender que o planejamento, ele é um caminho a ser percorrido porque ele requer uma organização da ação, né? Porque a gente tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Então, nesse ponto de partida é o quê? É a realidade encontrada, né? As condições objetivas e subjetivas que eu encontrei naquela turma. Por que é importante eu ter clareza desses conhecimentos prévios dos meus alunos? Como que é importante eu olhar para o meu aluno e saber o que ele sabe? Eu ter clareza e conhecimento do que o meu aluno sabe, para dali ser um ponto de partida. Dali eu sair e eu poder dizer que eu posso construir objetivos e dizer, ele pode chegar aqui, né? Então, nessa trajetória toda, eu tenho o quê? O planejamento. Ó, eu tenho isso tudo aqui, é para planejar. E aqui no ponto de chegada eu vou ter o quê? Uma nova realidade do aluno, uma nova realidade pretendida, né? Ou objetivada, que eu construí, que eu projetei, e aí eu tenho esse ponto de chegada satisfatório. É assim que o professor, nesse processo reflexivo, ele vai ampliando, né? Ele vai melhorando o seu planejamento, ele vai trazendo mais elementos a partir do momento que ele compreende o ponto de partida do aluno e ele compreende e ele sabe identificar o ponto de chegada desse aluno. Ok? Então, para isso é importante que ele tenha muita clareza de onde ele está e para onde ele quer ir com o seu aluno, ter claro os seus objetivos de ensino. Então, nesse processo de planejamento das ações do ensino, a gente vai dizer o quê? Que o planejamento, ele vai se dar de diversas instâncias, né? O planejamento educacional, a gente tem o planejamento de um currículo da escola, a gente tem o plano de disciplina mais específico do professor ou daquela área, a gente tem um plano de ensino das aulas específicas e das sequências didáticas, né? Então, a gente tem esses materiais todos, eles são transcritos na unidade escolar num documento chamado Projeto Político Pedagógico, né? Então, mais à frente, a gente vai estudar um pouco sobre o Projeto Político Pedagógico. Então, a gente vai compreender aqui que essa dimensão da organização do trabalho pedagógico, ela é necessária, ela é importante para que a gente consiga, por meio dessa organização, garantir o sucesso na vida escolar do aluno. E esse sucesso, ele vai se dar a partir do momento em que o professor, que a professora consiga ter muita clareza, muita objetividade e reflexividade da sua ação docente. Isso aí vai ser bem claro. Vocês terão uma disciplina, né, no curso de pedagogia, uma disciplina específica chamada Projeto Político Pedagógico. Esse documento, o que é, como se faz e como se constrói. Então, vocês terão ainda a oportunidade de trabalhar bem legal com esse instrumento dentro da escola. Um dos pontos primordiais na educação escolar se refere, né, à organização do trabalho pedagógico, que envolve a atividade de planejamento, execução e avaliação. Essa outra etapa. Até que a gente realmente, né, toda essa articulação, ela visa atingir um determinado fim. Qual é o determinado fim da organização do trabalho pedagógico? O sucesso do aluno. Então, a partir do momento em que o professor, que a escola se organiza pedagogicamente, essa escola ela vai garantir o sucesso, né, escolar, o êxito desse aluno. Com o quê? Com o aprendizado, com a aprovação do aluno. E o sucesso do aluno é o sucesso da escola. E aí a gente sabe que essa palavra, avaliação, ela, historicamente, ela é ligada ao quê? A um termo autoritário, à prova, a erro, a fracasso, a reprovação. E a gente sabe que até hoje houve muitos avanços teóricos, mas ainda há alguns paradigmas, alguns modelos aí que estão, né, que nem sempre traz esse caráter emancipatório. Então, eles já estão muito arraigados com essa questão autoritária da avaliação, mas devemos compreender
né, os novos paradigmas, os novos modelos da educação, nos mostram que é preciso compreender a avaliação como uma etapa também do planejamento. Então, essa etapa do planejamento, ele é o momento da reflexão. É o momento da reflexão e de se propor uma nova ação. No documento do projeto político-pedagógico, ele prevê uma avaliação do documento. Qual que é a avaliação? A avaliação é ver se todas aquelas ações e metas foram atingidas e alcançadas. A partir daí, vamos repensar, vamos replanejar. Então, a avaliação, ela não é o fim. Ela não é o fim, ela está no começo, no meio e no fim. Então, ela está em todo o processo, e ela está de forma interdependente, né? Ou seja, a gente vai pensar em avaliação, a gente tem que pensar em métodos, tem que pensar no planejamento, nos objetivos, a gente tem que pensar nas diversas esferas do planejamento. Então, compreender a avaliação como etapa também do planejamento faz-se necessário, porque nós não podemos continuar com a ideia, né, que por muito tempo foi pensada, dessa avaliação ter tida como um resultado de fracasso, ser olhada como um resultado ruim ou negativo. Ou pior das hipóteses, onde só o aluno é punido, né? Só o aluno é que recebe o zero, a nota ruim, e a escola não se permite refletir sobre todo o seu processo. Então, como ação reflexiva, a avaliação, né? Então, vamos entender sempre essa avaliação o quê? Como uma ação reflexiva, que se configura como um processo de conscientização em que a dialogicidade e a interação servem de lastro à construção do conhecimento crítico. Conscientização que vai se dando na praxis, no exercício constante, ação, reflexão, ação. A vivência desse ciclo é o que caracteriza a avaliação. Ou seja, pensarmos na avaliação, reflexão e a ação, reflexão e ação, é a dialogicidade da avaliação. Então, não podemos pensar a avaliação como o fim do processo. Ela está no começo, no meio e no fim. Então, ela faz parte também da organização do trabalho pedagógico. Então, a gente quer deixar bem claro que tanto o planejamento como a avaliação são elementos inerentes à organização do trabalho pedagógico. E, por fim, a gente deixa essa frase, né, aqui para que todos possam repensar e olhar. O trabalho educativo é um ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade. É produzida historicamente e coletivamente pelo conjunto dos homens para que eles se tornem humanos. Ou seja, a educação é para humanizar e não para desumanizar. Então, pensemos sempre o ato educativo como um processo humanizante. E o nosso planejamento e a nossa avaliação, ela deve ser um ato humanizante. Com essas palavras eu deixo vocês refletindo. Não deixem de participar do nosso encontro síncrono e visitem lá nossa unidade 3 no AVA. Aprendam um pouco mais sobre planejamento, leiam os textos indicados para a gente poder discutir lá na nossa aula síncrono. Até o nosso momento síncrono. Educação à distância, mudando realidades.